Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer. Grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confiava a mensagem da sua graça, realizando-se sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los E apedrejá-los. quando eles souberam disso, fugiram para as cidades Licaônica, de Listra e Derbe. e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto E começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam os Deus E a Paulo Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores da porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afaste dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva de céu E de colheita no tempo certo. concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade Para impedir que a multidão, de oferecer sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio. e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé, Partiram para Derbe. eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra e Icônio, Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecerem na fé, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. tendo orado e jejuado, Eles os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiado. Passando pela Psídia, chegando a Panfilha, e tendo pregado palavras em Perge, desceram para Atalha. De Atalha, navegaram de volta a Antioquia, onde tinha sido recomendado a graça de Deus para a missão que agora havia completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abrir a porta da fé aos gentios. E ficaram ali não muito tempo com os discípulos.